Então, a origem desse trabalho veio de uma professora, na verdade, a professora que foi uma orientadora minha do projeto de doutorado, que é a professora Ana Maria da Costa Ferreira, Instituto de Química da USP. Então, ela sempre trabalhou com complexos de cobre. E uma das possibilidades de usar esses complexos de cobre é como agentes anticancerígenos. E, vamos dizer assim, uma das motivações vieram de um dos fármacos mais importantes, que é a família da cisplatina. E essa família da cisplatina, um dos mecanismos que são conhecidos por a cisplatina ser um agente anticancerígeno é que ela é muito pesada, a platina é um átomo muito pesado, e ela se liga no DNA, e quando ela se liga no DNA, o DNA ele curva. Então imagina assim, você tem um DNA, vamos dizer uma maneira assim bem simplificada, imagina que é uma sequência infinita, assim, retinha no DNA. Então na hora que a cisplatina, várias moléculas de cisplatina se ligam nesse DNA e começam a curvar esse DNA. Aí os mecanismos de defesa do DNA percebem que tem alguma coisa errada. Aí como o DNA ele fica muito torcido, esse mecanismo de defesa não consegue mais recuperar o DNA, ou seja, mata a célula, que é o mecanismo de apoptose. Então isso seria uma ótima ideia utilizar quase como uma bomba relógio mesmo. Então você coloca cisplatina nas células cancerígenas, se você conseguir colocar exatamente nas células cancerígenas, e você aniquila as células que têm problema, colocando a cisplatina. O problema da cisplatina, na verdade, a cisplatina tem dois problemas. A cisplatina e a família, são vários compostos derivados, né? O primeiro é que a cisplatina ela é exógena, não existe platina no nosso corpo. Então, depois que a pessoa começa a tomar muito desse medicamento, o próprio corpo ele começa a rejeitar, falou, poxa, isso aí é um invasor, né? Então vamos segurar essa cisplatina, não deixa entrar tanta cisplatina no nosso corpo, né? Então isso começa a causar uma resistência muito grande. E se a pessoa precisa continuar combatendo o câncer, ela precisa tomar mais cisplatina. E isso gera muitos efeitos colaterais. Você imagina, a cisplatina ela interage no DNA da célula cancerígena, mas ela começa a interagir no DNA de outras células, por exemplo, do rim, de outros lugares. Então começa a dar uma série de efeitos colaterais, né? Então, uma das ideias é usar o cobre, que acaba não tendo o mesmo... O efeito final do cobre não é exatamente o mesmo da cisplatina, que é torcer o DNA, mas a ideia de usar o cobre é que o cobre é um elemento endógeno, existe no nosso corpo. E usar exatamente os mecanismos que o corpo humano tem para carregar esse cobre para dentro da célula. Então, falar, por que a gente não usa, então, por exemplo, o cobre, o ferro, o zinco? Vamos usar, então, metais que sejam endógenos ao nosso corpo, para que o nosso corpo não perceba que isso é um medicamento que vai causar algum mal, alguma coisa assim. Então vamos usar, por exemplo, o cobre. Então esse foi o objetivo, vamos usar o cobre, que ele é endógeno, e ele vai usar, teoricamente, a gente espera que use os mesmos mecanismos de entrada do cobre no corpo, tá? A questão é que o cobre, na verdade, acaba tendo um funcionamento um pouco diferente da platina. Ele tem efeitos, na verdade, oxidativos, ele vai oxidar o DNA, e a ideia é clivar, é picotar o DNA mesmo. Então, quando alguns complexos de cobre se ligam no DNA, ele começa a picotar o DNA. E daí acontece o mesmo efeito da cisplatina. Os mecanismos de defesa da célula percebem que o DNA está todo picotado, todo clivado, e mata a célula. Então essa seria a ideia de usar esses complexos de cobre. Aí a pergunta é a seguinte, a professora da química Ana Maria, ela sintetizou essa pesquisa acontece há muito tempo, né? Ela sintetizou, vamos dizer, uma família com 20 compostos diferentes. Ela sabe que um é especial, um é extremamente eficiente para picotar o DNA. Ela fez uma série de experimentos, a gente continua trabalhando nisso, mas não sabe por que um deles é muito especial, que é chamado de ISAEP. Por que o ISAEP é especial e cliva o DNA, corta o DNA melhor do que os outros? Aí, durante muito tempo, muita pesquisa, ela pediu também, já trabalha há algum tempo, ela pediu para fazer alguma simulação computacional, uma modelagem molecular, o porquê que está acontecendo isso, em nível molecular, o que está acontecendo. Aí que vem o nosso trabalho, de modelagem. Então, qual que é o nosso modelo? É criar diferentes sequências de DNA, então sequências, por exemplo, adenina, timina, que é AT, citosina, guanina, CG, e combinações dela, e verificar, em primeiro lugar, como é que seria a estabilidade desses complexos, como é que ele se ligaria a esses complexos nessas sequências. Essa é a primeira pergunta. Tá? E verificar, que a questão é a seguinte, a gente acredita que o composto ele se liga no DNA,
e por algum motivo ele se estabiliza tão bem que acaba, em algum momento, cortando as alças do DNA, certo? Que é o backbone, aquelas alças do DNA. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar a estabilidade, como ela está se ligando, se de repente o complexo ele se liga melhor na CG, na sequência CGs ou nas sequências ATs, né? E depois disso verificar se um é melhor do que o outro, e aí no futuro tentar descobrir como é que acontece realmente esse mecanismo de quebra, de ligação. Então a gente começou esse trabalho com esse composto que é o ISAEP, que é o mais ativo, e depois a gente vai também estudar outros compostos e verificar por que os outros não são tão ativos. Então esse é o trabalho, é um trabalho meio assim muitas vezes é um trabalho meio de pecinhas de montagem. Então, por exemplo, o DNA é como se fossem várias pecinhas de montagem. Então você tem um DNA só com CG, sequências guanina, citosina, e outro DNA só com pecinhas AT, e tentar ver por que esse complexo ele se liga melhor na CG e não se liga melhor na T, por exemplo. E por que um outro complexo não se liga tão bem no DNA, certo? Seriam essas perguntas que a gente tenta responder, e muitas vezes a gente pensa num modelinho bem simples, como se fossem pecinhas de montagem, como se tivesse uma ligação específica. Será que está acontecendo realmente uma ligação específica entre esse complexo que é especial e a sequência de DNA ou não? Então, a modelagem molecular, que a gente vê realmente as interações num nível muito específico, essa modelagem molecular pode auxiliar. E esse trabalho, na verdade, é um trabalho que está em andamento. A gente ainda trabalha para descobrir, porque a gente ainda não descobriu quais são os mecanismos moleculares que fazem com que um dos complexos metálicos seja mais eficiente do que os outros. Isso é um trabalho que está em andamento. Se você quer conferir essa e outras entrevistas na íntegra, acesse o cienciacuriosa.com.br.